Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de História da Arte. Sejam todos bem-vindos. E hoje, galerinha, vamos pelo cenário que vocês estão vendo, né? Pelas vestimentas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura junina, né? Cultura popular, a arte e a cultura junina. E aí nós vamos falar a importância de resgatar um pouco sobre essas tradições que fazem parte da cultura junina, principalmente diante do mês que nós entramos agora, o mês de junho, que vem exatamente comemorar a história desses santos, né? E para isso é interessante resgatarmos um pouco, né? Fazer um passeio pela história, para a gente saber de onde vêm essas festas populares, né? Como foi que tudo isso aconteceu, de onde foi que veio tudo isso e, logicamente, que a história ela vem com as suas respostas, né? Então, as festas populares, principalmente da região Nordeste que nós temos hoje, essas festas vieram, como a gente sabe, toda a nossa história ela vai ter uma ligação muito forte com a Europa. E lá no século XVI, nós tivemos uma grande influência, tá? De toda essa cultura. Por quê? Porque exatamente veio da Europa no século XVI. Então era comum as pessoas agradecerem aos seus deuses, né? Principalmente antepassados, pelas colheitas que acontecia, né? Que eles tinham essa oportunidade. Então, eles plantavam e aí, quando vinha o período da colheita, eles tinham uma colheita propícia, né? E aí, para isso, eles iriam o quê? Agradecer. Agradecer os seus deuses, né? Pelas colheitas e, logicamente, como a gente sabe, antes de o cristianismo ser introduzido na cultura, né? O cristianismo ser incorporado na cultura europeia, eles acreditavam, eles eram politeístas, principalmente lá no Império Romano. Com a queda do Império Romano veio o surgimento do cristianismo, e com o surgimento do cristianismo, essas colheitas que, inclusive, quando eles iam colher, eles iam fazer homenagens, eles iam agradecer. Eles agradeciam exatamente dessa forma, dançando, né, fazendo fogueiras, compartilhando aquelas comidas, né, que eles faziam. Então, isso virou tradição, tá? E aí, com o surgimento do cristianismo, eu estou aqui tentando resumir o máximo para vocês, para a gente chegar na parte da arte, né, que tudo isso vai influenciar na nossa economia. Então, com o surgimento do cristianismo, foi incorporado a figura de alguns santos, né, o São João, o São Pedro e o Santo Antônio, que a gente sabe que tem os dias específicos de cada um. Então, aqui no Nordeste, quando se deu todo o processo de colonização do Brasil, essas práticas, esses elementos da cultura europeia acabaram vindo aqui para o Brasil. E os nordestinos aproveitaram a festividade, né, exatamente para incorporar na nossa cultura, nos nossos costumes. Mas aí as quadrilhas, inclusive a quadrilha veio de Portugal, as danças. Então, com o passar dos anos, essa cultura foi incorporada fortemente, principalmente no Nordeste, tá? Até pelo fato do Nordeste ser uma região, né, que trazia muitos imigrantes, né? Algumas províncias, eu vou falar que seria províncias, tá? Algumas províncias na época prosperaram, né? Porque a ideia quando os portugueses chegaram aqui era fundar vilas e cidades. Então, algumas dessas capitanias, elas acabaram prosperando, tá? E essa prosperidade estava relacionada à colheita, tá? Então, com isso, virou uma tradição
E ao longo dos anos foi incorporados, né, a música, a dança, as comidas típicas. E a gente sabe que todas essas festividades, elas vêm de uma certa forma contribuir, principalmente hoje, vamos já dar um pulinho para a atualidade, venham contribuir demais, né, com a economia. Então, as festas representam um importante momento econômico. Lógico que nós temos aí 2 anos, esse é o segundo ano, sem festa junina. Cidades como Campina Grande, Caruaru, que atrai muitos turistas, então a gente tem aí hotéis, né, o comércio, clubes, eles vêm aumentando o seu lucro. Porém, em épocas de pandemia, isso não foi possível. Mas não é porque a gente não está tendo mais a, as festas juninas na rua, né, com bandas, tudo, porque a gente não vai fazer uma homenagem, estudar e conhecer um pouco, né, de onde vem todas essas tradições. E aí, é a partir de todo esse contexto que a gente vai falar de uma figura riquíssima, importantíssima para os nossos estudos, que é Dulce Maria Martins. É uma artista que ela pinta, ela é conhecida como uma referência da arte naif. E o que significa arte naif? Naif significa, né, um artista naif é aquele artista que ele não precisa ir para uma academia, ir para a universidade, estudar. Ele não precisa disso. Ele aprende sozinho, ele é autodidata, tá? Então, no caso de Dulce Maria, como muitos artistas naifes, eles só desenvolveram, né, a sua prática depois de uma certa idade. Então, eles vieram despertar. No caso de Dulce, foi depois de muitos anos, depois que ela, né, já tinha uma vida bem estabilizada, que ela se interessou em fazer um curso de pintura e lá nesse curso de pintura ela se descobriu enquanto artista naif. E qual a relação da arte naif com a cultura junina? É porque ela pinta exatamente elementos da cultura junina. Ela pinta exatamente santos, né, do próprio cristianismo, ela traz as bandeirinhas, ela traz as danças, como eu vou mostrar em outra tela. Então, o artista naif, assim como a própria Dulce Maria, ela diz isso, inclusive, que a arte dela é uma arte questionadora, porque a arte, a pintura não é só por pintar, não, existe todo um questionamento por trás. E muitas vezes, o artista naif, eles vem exatamente trabalhar, desenvolver uma arte que faz parte da sua vivência, ou seja, da vivência do artista, o mundo em que ele está inserido, o meio em que ele está inserido. Então, esse contexto do artista diz o que ele vem desenvolver nas suas artes, tá? E reflete exatamente o momento vivido. Como se você for pesquisar a fundo as obras da artista, você vai ver que ela já pintou muitas pinturas que vêm refletir sobre o que nós estamos vivendo no momento, tá? Então, aqui nós temos inclusive mais 2 telas, 2 pinturas da artista. Essa primeira imagem é uma pintura que chama-se Igreja de São João Batista, então veja pelo próprio nome da obra, você veja que ela faz uma relação, né? A igreja católica, pelo fato de pintar a igreja. E aí você está vendo exatamente todos aqueles símbolos que fazem parte da nossa cultura, das brincadeiras juninas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Vocês estão vendo aí um casal de noivos, né, que faz parte das quadrilhas, o casamento matuto, que foi incorporado dentro da nossa cultura. Bandeiras. Vocês estão vendo aí, inclusive, uma prática que era comum, principalmente nos sítios, né, na zona rural. O pau de sebo, que eram umas brincadeiras que se faziam. Então, gente, é uma cultura muito saudável, muito rica. E a artista, ela vem trazendo todos esses elementos nas suas telas, tá? Então, eu quero deixar para vocês, né, esses símbolos todos dessas imagens. E, a partir de tudo isso que eu expliquei, eu vou pedir uma atividade prática para vocês desenvolverem e apresentarem para os professores de vocês. Essa obra aqui da
Dulce Maria, que é a Igreja de São João Batista, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma releitura. Aí você pode se perguntar, professor, o que é uma releitura? Uma releitura é você produzir uma obra baseada em outra que já existe, no caso, aqui eu estou dando como referência é essa, e você vai produzir a sua, trazendo alguns elementos, algumas referências da obra que eu estou mostrando para vocês. Então, você pode perguntar, é uma cópia? Não, é uma releitura. Por exemplo, você pode fazer essa mesma igreja, mas você pode trazer a igreja de outra cor, você pode colar alguma coisa nela. Essas bandeirinhas, você pode botar outro relevo de papel. É uma releitura da obra de Dulce Maria. Eu vou também disponibilizar uma atividade escrita que complementa essa. Então, essa atividade vocês vão desenvolver e apresentar para a professora no dia essa releitura. E aí, se vocês podem inclusive trazer, podem fazer dobraduras de papel, vocês podem colar bandeirinha, o que vocês quiserem fazer. E aí eu pergunto que materiais vocês vão utilizar, né? Você pode usar uma folha de papel, pode ser no seu próprio caderno, cola, tesoura, você cola as bandeirinhas ou desenha. E aí monta sua telinha no caderno, sua arte, sua pintura, sua releitura e apresenta para o professor essas telinhas através de uma fotografia ou mostrando na hora da aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Desejo muita sorte a vocês diante de tanta dificuldade que estamos enfrentando nessa pandemia, 2 anos sem São João. Porém, a gente não pode deixar que essa cultura morra, tá? Então, muito obrigada e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.